Eu não tô vendo muita justiça nesse jogo aí de vocês, não, hein? E aí é que tá, eu digo isso hipoteticamente. Porque eu não, na situação de questão de arrependimento sobre questão de filhos espirituais e ter mantido no mistério, eu não lembro disso ter acontecido desse jeito. Aliás, eu nem lembro se aconteceu. Porque se houve, foi condicionado, e eu não lembro de ter acontecido. Nem o condicionado. Né? Nem isso eu lembro. Mas, enfim. Mas é aquela coisa, mesmo que eu tivesse me arrependido, e depois aparece um novo argumento, que no caso era o medo. O medo detalhe, que eu já vi pessoal criticando assim, não, você tem que ter medo de alguma coisa, porque senão caracterizaria outra coisa. Não. É que se eu tive medo da questão da não proteção, é que eu considerei a possibilidade e considerei que não seria protegido. Então, o que descaracterizaria lá antes que eu teria achado que eu seria protegido se eu permanecesse no ministério com um pecado sucessivo. Né? Então, a princípio, não teria como. Mas só para, então, completar essa questão. Mas daí acaba surgindo um argumento novo, que eu não sei se era novo, porque para mim ele já era antigo, mas isso fica mais caracterizado que eu tenho medo quando eu vou tentar fazer a pregação no ministério. Então, se eu tenho medo aqui, é porque eu tinha já medo lá antes. Né? Apenas para caracterizar. Agora que eu eventualmente teria um outro patamar de obediência. Então, vamos lá. Se antes eu teria um pecado excessivo, então isso não me daria proteção total, inclusive porque seria um pecado excessivo. Então, agora que eu teria menos pecados, a princípio eu teria que ter uma proteção maior. Como é que agora eu tenho medo? Então antes eu teria medo também. E isso, antes da tentativa de pregação, para mim também já havia sido constatado, apenas ficou mais claro depois. Mas vamos lá. Se eventualmente surge um argumento novo, ou no caso nenhum argumento novo, uma confirmação, né, daquilo que eventualmente eu já imaginava, antes, no caso da tentativa de pregação em 2022, se eu posso eventualmente abrir o tema, e mais, eu poderia abrir o tema aqui. Mas então, se vocês podem abrir o tema, quando eu já tinha respondido sobre a questão do oxigênio, e vocês reabrem com a mesma, só mudando ali a palavra, para colocar a questão da liberdade, quando eu tinha dito sobre a questão do oxigênio, dizendo, não tem como dar oxigênio se as pessoas atrapalham. Depois vocês vão lá e dizem o seguinte, não, você deixou as pessoas presas, não tem como dar liberdade se as pessoas atrapalham. Era o mesmo argumento. Né? Então, vocês reabriram o tema trazendo uma nova roupagem, na verdade é o mesmo argumento. Se vocês podem fazer isso, quanto mais eu, com um novo, não novo, com uma confirmação de um argumento anterior, também posso reabrir o debate. Nesse caso até poderia ser um novo argumento, que eu acho que não foi bem isso que aconteceu, mas poderia ser um novo argumento. Poxa, peraí, eu não percebi que eu tenho medo aqui. Então eu teria medo lá também. Se eu tenho medo é porque eu considero a possibilidade de não haver proteção. Então, peraí, então alguma coisa está errada. Então era melhor ter saído mesmo do ministério, porque eu não teria proteção. Ou considero isso. Então sair do ministério foi uma coisa boa. E daí diz assim, não, porque não, se arrependeu. Mas peraí. Se vocês reabriram o tema quando eu já tinha respondido, repetindo o argumento, mudando a palavra, mas repetindo o mesmo argumento, quanto mais eu, com um argumento novo ou com nova confirmação sobre um argumento antigo, posso reabrir o tema também. Mas se vocês podem, por que eu não posso? Então tem que haver lealdade. Tem que haver lealdade. Então não adianta vir encher o saco aí. O pessoal diz, não, porque eu não prometi que eventualmente eu teria lealdade. Eu já ouvi esse argumento lançado contra mim. Não prometi lealdade. Não interessa. Se é competição, tem que haver lealdade. É o básico, é a premissa básica da competição, que eu não aceito. Para mim não há competição, para mim é a luta contra o mal. E se vocês são o mal, sim, me parece que realmente vocês não serão leais. Então aí que tá. Eu não prometi lealdade. Mas a deslealdade é característica do mal. Não, mas é uma capa espiritual. Sim, mas as pessoas boas, no geral, não usam capa espiritual e usam para, vamos dizer, repreender ou para lutar contra o mal. Não usam capa, falam a verdade ou causam repreensões específicas, normalmente voltadas ao pecado específico da pessoa. Elas não usam capa no sentido de fingirem serem maldosas para que a pessoa lute contra o mal. Não é isso que as pessoas boas costumam fazer. Então aí que tá. Os sinais indicam para que vocês realmente sejam maldosos. Vocês são do mal. Vocês são do mal. E não me dão a alternativa quando vocês se deram o direito de reabrir o tema. Agora eu não posso? Mas isso realmente uma grande deslealdade nas palavras do professor Tite. Valeu.
É isso aí.